Com sua velocidade e aguçados instintos de caça, será que uma cheetah-mãe pode proteger seus filhotes em um mundo onde predadores podem facilmente se tornar presas? A savana áspera. Vá à jornada do grande caçador para a sobrevivência. O amanhecer cai sobre a savana do Serengeti como uma saudação gentil, porém misteriosa. A primeira luz do dia se filtra por uma fina camada de névoa, espalhando ouro por cada folha alta de grama. No silêncio da natureza, tudo parece parar, mas escondido sob essa quietude está um mundo em constante movimento. Esta é a África, onde cada segundo é uma batalha pela sobrevivência. Onde cada som, cada olhar, cada passo carrega um sinal de vida e ou morte. No meio das vastas planícies, uma cheetah fêmea sai pesadamente dos arbustos. Ela não caçava presas, mas buscava um lugar isolado para dar à luz, seus instintos maternos mais fortes que seu medo. À sombra dos arbustos, ela parou e escutou. Predadores podiam estar por perto, mas ela não podia esperar mais. Quando o sol nasceu no horizonte, a mãe deitou-se. Os primeiros momentos de uma nova vida começaram com silêncio e dor em meio à perigosa savana. À sombra dos arbustos, a mãe lutava contra a dor do parto. Não havia rebanho, ninguém para ajudar, apenas seus instintos para guiá-la. Os 3 filhotes nasceram, minúsculos, cegos, com pelos cinzentos e desgrenhados como os de texugos do mel. A mãe os lambeu, limpando-os, empurrando-os delicadamente para que encontrassem seu peito. Ela estava exausta, mas seus olhos se suavizaram. Naquele momento, o perigo recuou, deixando apenas o calor de uma nova vida. Mas no Serengeti, a paz nunca dura. Em breve, ela teria que se levantar novamente e para proteger seus pequenos filhotes neste mundo perigoso. Depois de apenas alguns dias, a mãe leopardo começou a se mover. Ela não conseguia ficar no mesmo lugar por muito tempo, o cheiro de seus filhotes podia atrair hienas ou leões a qualquer momento. Todas as manhãs, ela carregava seus filhotes um a um, segurando-os delicadamente pelo pescoço, e então serpenteava pela grama alta. Depois de colocar os filhotes em seu novo abrigo, ela se virava e silenciosamente pegava o próximo.
Assim, a mãe leopardo se movia continuamente, sem parar, não por si mesma, mas pelas pequenas criaturas que dormiam profundamente na grama espessa. Naqueles primeiros dias de vida, os filhotes ainda não tinham aberto os olhos e não sabiam nada sobre o mundo ao seu redor. Mas cada batida de seus corações, cada respiração frágil, dependia inteiramente da vigilância e resiliência de sua mãe. Com o passar do tempo, os filhotes cresceram dia após dia sob a proteção silenciosa de sua mãe. Desde os primeiros passos vacilantes até a primeira vez que caçavam insetos, eles aprenderam todas as habilidades de sobrevivência observando e imitando sua mãe. Embora sejam animais solitários, as chitas mantêm um vínculo especial com seus filhotes durante todo o primeiro ano. Eles não permanecem em manadas como antílopes ou bisões, nem criam laços para a vida toda como os elefantes, conhecidos por suas fortes estruturas familiares, onde os filhos vivem com suas mães, tias e avós por gerações. Ao contrário dos elefantes, cujas mães mais velhas ajudam a educar e proteger os netos, a chita-mãe assume tudo sozinha. Ninguém a vigia quando caça, nem a ajuda a encontrar seu filho se ela se perder. Mas nessa solidão, o vínculo entre mãe e filho se torna ainda mais forte, porque cada lição, cada cicatriz, é paga com seu próprio sangue e força. Uma manhã nas pastagens, estendidas sob a luz amarela pálida do sol. Ao longe, uma manada de impalas pasta, ocasionalmente levantando a cabeça para observar, com as orelhas em pé como antenas vivas. Eles são ágeis, rápidos e especialmente alertas. A mãe leopardo agachou-se na grama, com os olhos fixos no jovem impala a quase 80 metros de distância. O vento soprava a favor, e ela avançou silenciosamente, cada passo tão tenso quanto a corda de um arco esperando para ser solta. Então, de repente, seu corpo se tensionou como uma mola, e ela se lançou. A mãe leopardo começou a comer para recuperar as forças. Ao mesmo tempo, perto do ninho dos filhotes, uma sombra deslizou lentamente pela grama espessa. Era uma cobra verde de focinho achatado. Seu corpo pesado, com escamas amarelo-acinzentadas que se confundiam com o chão, quase desapareceu na grama. Mas desta vez, não havia perigo. A cobra não prestou atenção ao cheiro de leite, nem detectou a presença de seus filhotes.
Enrolou-se e descansou, permitindo que sua frágil vida continuasse a ser preservada em silêncio. À tarde, a mãe leopardo retornou, empoeirada, mas alerta. Os filhotes correram para se aninhar na barriga da mãe, mamando leite. O tempo passou, os filhotes já tinham mais de 2 meses. Seus pelos haviam amarelado, suas patas estavam mais fortes e seus olhos estavam cheios de curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Eles começaram a deixar os arbustos, trotando atrás da mãe pelas vastas pastagens. Não sabendo mais apenas como mamar, agora observavam cada passo, cada vez que a mãe se escondia na grama, cada vez que a mãe observava sua presa. Lembrando-se de seu instinto de caça na silhueta mais familiar. Em uma manhã tranquila, a mãe leopardo deixou seus filhotes, com o corpo abaixado no chão, serpenteando pela grama alta. Os filhotes se esconderam atrás, imóveis nos arbustos, e entenderam que cada vez que a mãe partia era uma aposta entre a fome e a saciedade. Ela se aprofundou nas pastagens, seus olhos examinando as manadas de antílopes à distância. Não havia barulho, nem rugido, apenas o silêncio de um predador esperando o momento certo para desferir o golpe decisivo. Em poucos segundos de avanço, a mãe leopardo abateu o jovem antílope com uma mordida fatal e arrastou a presa para os arbustos, chamando suavemente seus filhotes. Os jovens leopardos correram, deleitando-se com sua primeira refeição de carne. Mas não muito tempo depois, um barulho estranho foi ouvido quando 2 hienas emergiram da grama alta. Como carnívoras oportunistas, as hienas malhadas são conhecidas por seus dentes extremamente fortes e mentalidade de matilha. Elas conseguem sentir o cheiro de sangue a longa distância e não hesitam em roubar presas de qualquer predador, incluindo leões. A mãe leopardo rugiu e correu para distraí-los, mantendo-os longe de seus filhotes. Embora não fosse tão forte quanto as hienas, ela tinha a agilidade e a determinação de uma mãe gentil protegendo seus filhotes. Felizmente, depois de alguns minutos de perseguição e sem ver uma oportunidade fácil, as hienas partiram. Os filhotes se reuniram novamente ao redor da carcaça e, pela primeira vez, estavam em uma terra onde os fracos devem estar sempre em guarda a cada minuto. À medida que o sol se punha gradualmente a oeste, as pastagens tingiam-se de um vermelho intenso, e a mãe leopardo levou seus filhotes de volta ao abrigo. Mas um novo perigo se aproximava silenciosamente desta vez, não as hienas. Ao longe, várias figuras grandes vagavam pelas pastagens.
Eram leões machos errantes, os governantes do ápice da cadeia predatória. Caminhavam lenta, mas vigorosamente, marcando seu território e examinando cada rastro. Embora não costumassem caçar leopardos, os leões machos ainda eram uma ameaça real. Se encontrassem filhotes pequenos, eles os matavam não para se alimentar, mas para eliminar ameaças futuras, como fariam com os filhotes de seus rivais. A mãe leopardo não teve escolha a não ser se esconder na grama densa. Não muito longe de onde a mãe leopardo estava escondida, uma família de leões descansava à sombra de uma grande árvore. A mãe leoa cuidava de seus filhotes, ensinando-os a brincar e suas primeiras lições de força e sobrevivência. Um leão macho apareceu à distância, observando atentamente a família de leões. Embora não tenha atacado, sua presença era um lembrete do poder e do domínio dos leões machos na região. Finalmente, o leão se virou e a família de leões continuou a descansar. O tempo passou e os filhotes cresceram. Os pequenos leopardos, que antes só sabiam se esconder sob a proteção da mãe, agora tinham força e agilidade suficientes para sair com a mãe para caçar. Com pernas firmes e olhos aguçados, estavam prontos para se juntar à batalha pela sobrevivência na savana. A mãe leopardo conduz seus filhotes pela vasta planície, com a grama seca farfalhando sob seus passos suaves. O sol já nasceu alto, e a luz brilhante brilha sobre a vasta pradaria. Na pradaria, uma manada de gnus pasta tranquilamente, completamente alheia ao perigo que se aproxima. Eles se aproximam lentamente, passo a passo, enquanto o cheiro dos gnus se espalha pelo ar. A caçada começa. A caçada bem-sucedida é um marco importante na jornada de amadurecimento dos leopardos, quando eles deixam de ser apenas filhotes para se tornarem verdadeiros caçadores. Enquanto os leopardos descansam, o Serengeti continua seu ritmo de vida. A manada de gnus, apesar de ter escapado do perigo, continua alerta e se move pela planície.
Os gnus são animais migratórios, percorrendo centenas de quilômetros todos os anos em busca de alimento e água. Seus corpos são fortes, podem correr rápido e são resistentes. No entanto, sua jornada migratória não é fácil. Os antílopes enfrentam perigos constantes. Predadores como leões, leopardos e hienas sempre buscam atacar os mais fracos. Além disso, eles também precisam atravessar rios largos, onde crocodilos aguardam para atacar qualquer antílope que tenha o azar de se desviar do rebanho. Somente os antílopes fortes e ágeis conseguem sobreviver e continuar essa jornada desafiadora. Sob o pôr do sol vermelho, os filhotes, agora adultos, começam a deixar suas mães, entrando em uma vida solitária na savana. Eles carregam consigo os instintos que foram aprimorando desde os tempos de suas mães, de saber caçar, se esconder, sobreviver. A mãe leopardo fica parada e observa, sem se segurar. A separação é inevitável para que os filhotes tenham força suficiente para entrar no ciclo rigoroso da natureza. E no Serengeti, cada fim é apenas o começo de uma nova jornada de sobrevivência. Hoje, embora ainda sejam os animais mais rápidos do planeta, as chitas enfrentam uma corrida pela sobrevivência mais lenta, porém muito mais acirrada, e a corrida contra a extinção. Existem menos de 7.000 chitas na natureza em toda a África. Elas desapareceram de mais de 90% de sua área de distribuição histórica. A causa não são os predadores, mas os humanos, perda de habitat, conflitos com fazendeiros e o comércio ilegal de animais de estimação. Como uma espécie que precisa de grandes áreas para caçar e criar filhotes, as chitas não conseguem sobreviver em áreas reduzidas por cercas, estradas ou urbanização. Cada vez que são empurradas para trás, perdem não apenas seu habitat, mas também a oportunidade de transmitir sua vida à próxima geração. Sem esforços de conservação oportunos e eficazes, a jornada resiliente de mãe e filhote pela savana permanecerá apenas em documentários como um triste épico sobre o grande predador que está gradualmente desaparecendo no passado. Se você gostou da sua jornada de sobrevivência, lembre-se de deixar um comentário abaixo do vídeo.
Ative o sininho e inscreva-se para não perder as próximas histórias incríveis do majestoso mundo natural. Jornada de sobrevivência no topo da montanha. O vento assobia através dos picos nevados, onde as altitudes excedem 4.500 metros e a vida parece impossível. Mas em meio ao frio e ao gelo, três criaturas persistem: o leopardo das neves, um caçador silencioso na névoa, a cabra marcor, um mestre montanhista, e a águia real, uma sombra negra varrendo o céu. Eles não apenas compartilham uma cadeia alimentar, mas também ocupam as encostas mais acidentadas das montanhas da Ásia Central e do Sul, do Planalto de Pamir ao Himalaia. Aqui, cada passo, cada salto ou cada olhar pode determinar a fronteira entre a vida e a morte. No frio cortante, no vento uivante entre as montanhas cobertas de neve, um leopardo das neves persegue sua presa. Abaixo, uma cabra montesa caminhava lentamente pela borda do penhasco. Sem hesitar, o leopardo das neves desceu como um raio, cruzando as bordas íngremes, cada salto poderoso e preciso. A cabra se assustou e saiu correndo, saltando sobre os penhascos estreitos, espantada. A perseguição ofegante acontece à beira de um abismo profundo. Mas o terreno acidentado é a vantagem da presa. Uma caçada fracassada. As energias estavam acabando e a fome permanecia, tão persistente quanto o frio daquela região de alta montanha. O leopardo das neves caminhava lentamente pelas rochas frias, sua sombra longa na luz pálida do dia. Nesta árdua cadeia de montanhas, cada fracasso é um lembrete da resiliência e da evolução milagrosa desta criatura solitária. Com sua pelagem espessa e gelada de pelo cinza prateado intercalado com manchas pretas, o leopardo das neves é um mestre da camuflagem em grandes altitudes. Sua cor quase se funde com a rocha e a neve, fazendo com que pareça um fantasma à espreita na névoa do Himalaia. Sua cauda longa e espessa, às vezes quase tão longa quanto seu corpo, não só serve como uma ferramenta de equilíbrio ao atravessar penhascos, mas também funciona como um cachecol para mantê-lo aquecido em noites abaixo de zero.
Olhos cinza jade, profundos e calmos como um lago gelado, podem ver claramente as presas a centenas de metros de distância. Todos os seus sentidos são afinados com perfeição para a vida no topo. Pés grandes, cobertos de pelos como uma almofada de neve natural, o ajudam a caminhar leve como uma pena no gelo, sem deixar nenhum som, nenhum único som para alertar a presa. Os leopardos das neves são animais solitários, geralmente aparecendo apenas em pares durante a época de acasalamento, do final do inverno ao início da primavera. Eles estabelecem grandes territórios, que podem chegar a centenas de quilômetros quadrados, dependendo do terreno e da densidade de presas. Este grande felino não ruge como um leão ou um tigre, a laringe deles não tem uma estrutura que permita rugir, mas em vez disso produz sons suaves, como rosnados ou assobios, usados para marcação ou comunicação breve. Os leopardos das neves podem viajar dezenas de quilômetros por dia através de encostas de montanhas, fendas e vales, muitas vezes seguindo trilhas conhecidas, marcando seu território com cheiro e arranhões nas rochas. No mundo frio e acidentado em que vive, a paciência é fundamental. O leopardo das neves pode emboscar sua presa por horas, escondendo-se nas sombras de pedras ou montes de neve, atacando somente quando tem certeza da vitória. Sua capacidade de saltar até 15 metros de uma só vez lhe permite atacar a distância antes que sua presa tenha tempo de reagir. No final do inverno, os leopardos das neves entram em uma curta temporada de reprodução. As fêmeas marcam seu território com urina e arranham pedras, emitindo sinais químicos para atrair machos nas proximidades. Ao se aproximar, o macho geralmente morde suavemente a nuca da fêmea, um comportamento típico para estabilizar sua postura durante o acasalamento. O acasalamento ocorre várias vezes ao longo de vários dias, após o qual o macho parte, deixando a fêmea responsável por criar os filhotes. A gestação dura cerca de 90.100 dias. No final da primavera, a leoparda fêmea procura uma toca rochosa, seca e abrigada, geralmente localizada em terrenos inacessíveis, para dar à luz. Cada ninhada tem de 1 a 3 filhotes, que nascem cegos, pesam menos de 500 gramas e são completamente dependentes da mãe. Durante as primeiras 4,6 semanas após o parto, a leoparda fêmea quase nunca sai da toca, saindo apenas quando é absolutamente necessário caçar.
Os filhotes abrem os olhos completamente por volta dos 2 meses de idade e começam a sair da toca por curtas distâncias, sob a supervisão da mãe. As leopardas fêmeas os ensinam a se movimentar em terrenos rochosos, a se esconder e a observar presas. Do 3º ao 6º mês, os filhotes começam a comer as presas trazidas pela mãe e vão desmamando gradativamente. Eles continuam vivendo com a mãe por cerca de 18,22 meses para aprender habilidades de caça e sobrevivência. Quando atingem a maturidade suficiente, eles se separam das mães e começam uma vida solitária, como todos os outros leopardos das neves adultos, nos picos áridos das montanhas. Apesar de ser um predador de topo nos ecossistemas alpinos da Ásia Central, o leopardo das neves está entre os grandes felinos mais misteriosos e vulneráveis do mundo. Com uma população estimada de apenas 3.500 a 7.000 indivíduos restantes na natureza, eles enfrentam múltiplas ameaças, perda de habitat devido às mudanças climáticas, conflitos com humanos e caça ilegal por sua pele rara. Os leopardos das neves desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio das populações de ungulados, como cabras montesas, ovelhas azuis e antílopes. Sua presença é um indicador de um ecossistema alpino saudável e biodiverso. Nas encostas rochosas íngremes, um rebanho de cabras marcor se move silenciosamente, dando passos cuidadosos nas bordas estreitas. No rebanho, um filhote ainda é desajeitado, tentando acompanhar os movimentos da mãe e dos adultos. Escondido nas rochas e na grama da montanha atrás, um leopardo das neves seguia de perto, cada passo lento, leve como névoa. Quando o rebanho de cabras se distraiu momentaneamente, ele saiu correndo da sombra. Todo o rebanho entrou em pânico e se dispersou pela encosta da montanha. O filhote foi separado da mãe e não teve tempo de se virar antes de ser atingido pelo ataque do leopardo das neves. Dentes afiados morderam com força por trás, fazendo com que a cabra escorregasse e se debatesse de dor. Mas no momento de sobrevivência, ele se levantou, reuniu todas as suas forças e pulou da beira do penhasco, caindo na água fria abaixo. O leopardo das neves parou na beira do penhasco, observando.
marcor ou cabra montesa, o sortudo sobrevivente, é uma das criaturas mais estranhas e impressionantes das terras altas da Ásia Central. O macho se destaca pelos seus grandes chifres espirais, que podem ter mais de 1 metro de comprimento, e uma longa barba pendurada no queixo como um antigo guerreiro. A pelagem espessa e sazonal é uma armadura natural contra o frio intenso e o vento do Planalto Rochoso. Eles vivem em altitudes perigosas, onde cada pedaço de terra plana é um recurso precioso. Mas marcor não precisa ser plano. Com seus cascos fendidos e almofadas fortes, eles se movem graciosamente sobre saliências afiadas, onde até mesmo predadores ficam cautelosos. Um herbívoro, o marcor pasta em raízes, arbustos e vegetação árida em montanhas rochosas, sobrevivendo do solo pobre em nutrientes. Para compensar, eles geralmente lambem solo e rochas ricos em minerais, em busca de sais e oligoelementos essenciais para seus corpos. É essa incrível adaptabilidade que os ajuda a sobreviver em condições adversas, mas também os torna presas ideais. Eles viajam em pequenos grupos, geralmente fêmeas e cabritos, e marcor está sempre alerta. Cada movimento é deliberado, rápido, decisivo, mas não apressado. Os machos vivem isolados, aparecendo apenas durante a época de reprodução, o que leva a ferozes competições de chifres pelos direitos de acasalamento. À medida que o inverno se aproxima nas altas montanhas, começa a temporada de reprodução do marcor. Os machos deixam seus esconderijos e seguem em direção ao rebanho de fêmeas. Na encosta rochosa da montanha, 2 machos adultos se enfrentavam, com chifres espirais erguidos e olhos tensos. Eles se levantaram e então correram um em direção ao outro. Chifres chocavam ruidosamente, pedras rachavam sob cascos. Depois de alguns ataques ferozes, um deles perdeu as forças e recuou. O restante permaneceu firme, e a fêmea deu um passo à frente. O vencedor ganha o direito de transmitir a linhagem. Após o acasalamento, o macho vai embora. A fêmea marcor fica prenhe durante todo o inverno, um teste de sobrevivência em meio ao frio e à escassez. Quando a neve derrete no final da primavera, elas procuram lugares abrigados para dar à luz. Cada ninhada geralmente tem apenas um filhote. O cabrito nasceu capaz de ficar de pé em poucas horas, e depois de apenas alguns dias, seguiu sua mãe pelas encostas rochosas. Neste mundo, a velocidade da maturidade determina a sobrevivência. Como principal presa do leopardo das neves, o marcor desempenha um papel de equilíbrio no ecossistema das montanhas rochosas.
Sua existência ajuda a manter a cadeia alimentar natural, protegendo a biodiversidade das terras altas inóspitas. Cada marcor não é apenas uma criatura que sobrevive no frio do gelo, mas também um elo vital em um antigo ecossistema que está gradualmente encolhendo. Mas os leopardos das neves não são a única ameaça. No alto do céu, outro predador está sempre observando silenciosamente a águia real. Com olhos afiados como facas e uma envergadura de quase 2 metros, ele domina o ar, especializando-se em atacar os indivíduos mais fracos do bando de Marcor. Quando o perigo pode atacar tanto do solo quanto do céu, a vida nas montanhas se torna um equilíbrio delicado entre força, velocidade e vigilância constante. A águia real, Aquila chrysaetus, é uma das maiores e mais ágeis aves de rapina do hemisfério norte. Sua pelagem marrom escura com reflexos dourados na nuca os torna facilmente reconhecíveis quando voam alto. Eles podem detectar pequenos movimentos a mais de 2 km de distância e então descer a velocidades de até 240 km por hora para desferir um ataque fatal. As garras são curvas, afiadas como ganchos de aço, agarrando a presa com força suficiente para quebrar ossos no impacto. Em algumas áreas, águias reais foram registradas caçando em pares, uma perseguindo enquanto a outra embosca na direção oposta. Uma tática rara no mundo das aves, mostrando um nível notável de coordenação e adaptação. Sobre uma rocha cinza clara coberta por uma fina camada de neve, a carcaça de um infeliz animal está se tornando um banquete para um bando de corvos de pedra. Eles se aglomeraram, brigando por cada pedaço de carne, seus gritos ecoando pelo espaço vazio. Mas a atmosfera mudou imediatamente quando uma grande sombra negra desceu do céu. Uma águia dourada, com as asas abertas e as garras agarrando a rocha enquanto ela tocava o chão. Os corvos voaram para longe, grasnando alto, deixando a carcaça para o predador maior. A águia se aproximou e começou a comer, lenta mas vigorosamente. Os corvos circulavam, alguns empoleirados perto, observando, esperando. Uma águia corajosa deu um passo à frente e agarrou as penas da cauda da águia como um desafio. Por uma fração de segundo, a águia girou, com o bico estendido em um ataque de advertência. O corvo recuou, encolhendo o pescoço, sem ousar dar mais um passo. O silêncio foi quebrado quando outra águia dourada desceu do céu.
Sem concessões, apenas um confronto feroz entre os dois governantes do céu. Asas batiam em pedras, garras se abriam, bicos se chocavam. A batalha foi rápida, mas feroz. O retardatário foi dominado e forçado a recuar. Ele voou e pousou em um galho de árvore próximo, com os olhos ainda fixos na comida que tinha acabado de escapar. Nesta montanha, até a morte é algo pelo qual devemos lutar. Como caçadoras solitárias, as águias reais não compartilham refeições. Seja uma presa que ele caça ou uma carcaça que encontra, ele sempre protege seu alimento completamente. Com sua natureza territorial e alto estado de alerta, toda vez que pousa no chão, ele está pronto para confrontar qualquer intruso, incluindo os da sua espécie. Entre as montanhas rochosas e o céu frio, a solidão não é uma escolha, mas um instinto de sobrevivência. Como não deixa pegadas como o leopardo das neves, a águia também não precisa emboscar silenciosamente. Ela vem do céu, com velocidade, precisão e instinto aprimorados ao longo de milhões de anos de evolução. Nas encostas áridas das montanhas, onde as rochas e os ventos não deixam espaço para erros, a águia real é a personificação da morte que vem de cima, sem aviso, sem piedade. À medida que a primavera se aproxima lentamente das montanhas rochosas, as águias reais começam sua temporada de reprodução. O ninho é construído com galhos grandes, forrado com grama seca e penas, e pode durar anos, crescendo mais a cada estação. Cada ninhada geralmente tem apenas 1 ou 2 ovos. A fêmea choca os ovos por quase 6 semanas, enquanto o macho faz a maior parte da caça e traz a presa de volta. Embora o ninho esteja localizado em um local perigoso, os ovos e filhotes não estão completamente seguros. Corvos, doninhas da montanha e até mesmo aves de rapina menores podem aproveitar a ausência dos pais para se aproximar e destruir o ninho. Quando os filhotes nascem, eles são fracos, cegos e completamente dependentes dos pais. Durante as primeiras semanas, ambos os pássaros adultos se revezam guardando o ninho, arrancando pedaços de carne para alimentar seus filhotes. Os filhotes crescem rápido, mas a competição é acirrada. Se houver 2 filhotes, o indivíduo mais fraco geralmente passa fome ou é expulso do ninho. Na natureza, geralmente apenas um sobrevive, o mais forte. O
filhote leva 3 meses para ter penas suficientes para sair do ninho. Mas mesmo depois de aprenderem a voar, eles ainda seguem seus pais por semanas para aprender a caçar, para aprender a dominar o céu, assim como seus pais fizeram um dia. Mesmo com proteção cuidadosa, nem todos os filhotes sobrevivem e conseguem emplumar. Os perigos estão sempre à espreita desde que estão no ovo, de inimigos, clima, fome e até mesmo competição dentro do próprio ninho. No mundo das águias reais, a maturidade é prerrogativa dos indivíduos mais fortes, aqueles que conseguem sobreviver aos 3 primeiros meses de vida em meio a rochas frias e céus traiçoeiros. E se sobreviverem, levarão esse instinto consigo, para continuar o ciclo de vida de predadores silenciosos, dominando as montanhas selvagens. Nas altas montanhas frias, onde pegadas humanas são raras, a águia real é mais do que apenas uma predadora. É um elo essencial no ecossistema das montanhas rochosas, controlando a população de roedores, pequenos pássaros, animais jovens e limpando carcaças. Sua presença reflete a saúde de uma natureza selvagem intocada. No silêncio, ele mantém o equilíbrio. Não por números, mas por papéis. Um pássaro, um território. Uma asa, um céu. E naquela encosta ventosa, onde rochas, neve e sombras de pássaros se cruzavam, a águia real continuou sua jornada, sozinha, calma e insubstituível. Em meio ao gelo e às rochas íngremes, onde os humanos só passam por um momento, a vida continua silenciosamente. Leopardo das neves, marcor, águia real, 3 espécies, 3 ritmos de vida, juntos tecem uma imagem dura, porém harmoniosa, de sobrevivência. Não há espaço para erros, nem para fraquezas, apenas instinto, adaptação e a batalha sem fim entre fome e sobrevivência. E neste lugar mais extremo, a natureza não precisa de intervenção, só precisa existir em silêncio. Nos picos das montanhas sem nome, onde as sombras dos pássaros deslizam pelos penhascos e pegadas derretem na neve fina, a vida continua, silenciosa, persistente e magnífica.